Graça, paz e misericórdia do Senhor Jesus. Amém, igreja? No Salmo de número 100, nós temos a seguinte palavra: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os habitantes da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e somos dele. Somos o seu povo e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas suas portas com ação de graças e em seus átrios com louvor. Dá-lhe graças e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre, e a sua fidelidade de geração em geração. Entrai nos átrios do Senhor com salmos, com cânticos espirituais. Eu convido você a entrar na presença de Deus em pé, levantando as suas mãos, com júbilo, com alegria, com cântico de gratidão no mais profundo do seu coração, porque não apenas o Senhor é bom, mas Ele é bom, é benigno e é fiel. Talvez você tenha passado por tantas lutas, tantas dificuldades, tantas coisas que te assolam, mas nós vamos entronizar ao Senhor cantando um hino de guerra. É um hino de guerra para dizer que grandes coisas realmente o Senhor fez por meio daquela morte na cruz, e Ele nos fez mais do que vencedores. O diabo, ele anda ao nosso derredor, querendo nos acabar, mas Deus está bem perto de nós, e Ele é o leão, e quando Ele ruge, o diabo foge. Então, abra sua boca e vamos adorar ao Senhor, porque enquanto você louva, os céus vêm ao seu encontro.
sou mais que vencedor. Oh, 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 glória a Deus, porque em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Por isso, amados, por isso que o diabo vem contra nós, mas Deus já colocou o escudo na nossa frente. Maior é Deus para nos livrar de todas as adversidades que nós enfrentamos no dia a dia. A nossa fé, ela é provada no fogo. É no fogo, meu querido, é no fogo. O diabo não resiste ao fogo, nós resistimos, porque o próprio Espírito queima dentro de nós e nos faz ser mais do que vencedores. Eu não sei qual é o seu problema, mas nós vamos colocar a sua vida diante de Deus, e com a certeza de que a vitória já é ganha, a vitória é sua, porque o Senhor ama o seu filho, ama seu povo, e Ele se compadece das nossas lutas e das nossas fraquezas. O Senhor nos assiste, amém? O Senhor nos faz vitoriosos. Então, erga a mãos para os céus e profetiza na sua vida um novo tempo. Profetiza no Senhor. Hoje é o primeiro culto depois do centenário, olha aí. Primeiro culto, agradeça ao Senhor dizendo: Senhor, obrigado pela tua fidelidade, pelo teu amor, pelo teu alcance, porque o Senhor me fez livre, porque o Senhor quebrou todas as cadeias, o Senhor quebrou todos os grilhões que nos prendiam. Oh Senhor Deus dos exércitos, poderoso na batalha, grande é o teu nome, nome de poder, nome de cura, nome de restauração, nome de salvação. Todas as coisas nós encontramos em Ti, Senhor, porque o Senhor é o nosso Abba Pai, o Santo de Israel, que veio a esta terra, e ó Deus, que se alimentou do mesmo tipo de alimento que nós comemos, bebeu a mesma água que nós bebemos, pisou os pés nesse chão, porque se compadece de um povo que o Senhor mesmo fez para si. Nessa tarde, Deus, nós Te glorificamos, porque o Senhor não apenas andou, mas a Tua palavra diz que o Senhor é e sempre será o Deus conosco. Aquele que era é aquele que é e é aquele que há de vir. A Ti a honra, a glória, o louvor, a majestade, o domínio pelos séculos dos séculos. Nós vamos Te entronizar, nós vamos Te bendizer com os nossos lábios, com as nossas mãos levantadas, com o clamor que há no nosso coração, dizendo, Senhor, que Tu és a nossa preciosidade, o tesouro mais rico, mais valioso, mais importante, ó Deus, que alguém poderia buscar. É a Tua palavra, é o Senhor, é o próprio Senhor, aquele que dividiu a história no meio, em antes de Jesus e depois de Jesus, porque por onde o Senhor passa, não tem como não notar, não tem como não olhar para o Senhor. O Senhor faz toda a diferença na nossa vida, Senhor. Nós éramos sim derrotados, nós éramos sim abandonados, largados, mas quando o Senhor entrou em nossa vida, o Senhor mudou a nossa história, e hoje nós podemos dizer que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós Te bendizemos, Paizinho querido, porque a história que o Senhor tem escrito para cada um de nós já tem uma sentença, já tem um final feliz, e é abrindo-se as portas, entrando lá nas Tuas casas, nas Tuas moradas, nós ouviremos do Senhor: vinde benditos, possuí por herança o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Este é o resultado final daqueles que Te servem, daqueles que Te escolheram. Já serão bem-aventurados, ó Pai, não apenas no céu, mas começa aqui na terra. Obrigado, porque nós ouviremos as portas se abrindo, e o Senhor nos chamando para viver juntamente contigo para sempre. Por isso nós somos mais do que vencedores, porque o que nos aguarda é muito mais do que essa terra pode nos dar. Muito obrigado, Senhor, nós oramos agradecidos em nome de Jesus, amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Entrai na presença do Senhor com salmos e com palmas, amém. Podeis assentar.
Olá, seja bem-vindo à Primeira Batista. Começa agora o nosso informativo. Por favor, fique atento. No fim de semana passado, iniciamos as comemorações do nosso centenário. Que momentos preciosos! Continue consagrando-se ao Senhor e, com certeza, Ele fará maravilhas em nosso meio. Estamos comemorando 500 anos da Reforma Protestante. Martinho Lutero era um líder religioso e se rebelou contra a igreja de sua época e escreveu 95 teses nas quais mostrava contradição entre as tradições da igreja e a Bíblia. Martinho Lutero e todos os que pensavam como ele deixaram o seu compromisso religioso e eram chamados, por isso, de protestantes. Ele viu tantas coisas erradas que abandonou o seu compromisso com a igreja de forma irreconciliável. A situação foi tão séria que depois disso, ao invés de existir uma igreja somente, começou a existir a igreja e os protestantes. Uma das conquistas de Lutero foi tirar o domínio exclusivo da palavra de Deus da mão dos líderes religiosos e disponibilizá-la a todos os cristãos. A Bíblia era escrita apenas em latim e somente os líderes religiosos podiam lê-la e interpretá-la. Ele traduziu a língua para o alemão, para que cada pessoa do seu país tivesse a sua própria Bíblia. Gutenberg, inventor da prensa, produziu a primeira Bíblia em 1455 com tipos móveis em 2 colunas. Acredita-se que 180 cópias foram produzidas em um período de 3 anos. A partir de então, a Bíblia passou a ser o livro mais vendido do mundo. Nunca outro o superou. Muitos poderosos empreenderam campanhas de queima de Bíblias, mas ela nunca foi extinta. Por falar nisso, onde está a sua? Pais que fazem culto domésticos ensinam seus filhos a fazer interpretação de texto. Filhos que leem a Bíblia melhoram a leitura e compreensão de qualquer texto, aprendem histórias das primeiras civilizações e domínios mundiais, compreendem melhor como pensa e sente o ser humano e como Deus se revelou ao mundo no decorrer dos tempos. Pais que fazem culto domésticos e utilizam a Bíblia protegem os seus filhos da sedução do mundo na adolescência. Os filhos crescem amando e respeitando a Deus, porque a sua mente está impregnada de princípios bíblicos adquiridos diariamente nos cultos domésticos e discipulado. Querido pai discipulador, onde está a sua Bíblia? Minha casa será. Neste ano, nossos cultos de Natal serão no dia 24. Com o tema Cantai, lembramos que Maria cantou, os anjos cantaram. Por isso, vamos nós cantar também. Um musical alegre, contagiante, com coral, orquestra, teatro, palavra e a presença do aniversariante, Jesus. Então, anote na sua agenda.
Dia 24, um domingo, às 17 horas e também às 19h30. Venha e traga sua família e amigos. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. O Príncipe da Paz não está confinado a um ponto geográfico para ser adorado. Então, o Mini convida a todos para o musical infantil Faz de Conta que foi Natal no Pantanal. Dia 15 de dezembro, sexta-feira, às 19h30, na Primeira Batista. O pastor Gilson Breder, presidente da igreja, convoca a liderança para a reunião do Colégio Pastoral no próximo sábado, às 14 horas. Em seguida, às 15 horas, toda a igreja está convocada para a Assembleia Regular do mês de dezembro. Agora confira nossa agenda de fim de ano, o que acontece e o que não acontece. Dia 15, Natal do Mini, 19h30. Dia 16, Colégio e Assembleia Regular, 14 e 15 horas. Dia 24, Cultos de Natal, 17 e 19h30. Dia 31, Culto da Virada, 22 horas. E atenção, dia 23, sábado, não haverá o Culto da Juventude. Dia 24, domingo, não haverá os cultos pela manhã, de 8 e 10 horas. Dia 31, domingo, não haverá os cultos, de 17 e 19 horas. Durante os meses de dezembro e janeiro, não haverá vigília, nem tadel, nem os cultos Sexta da Bênção, nem os cultos de oração que acontecem pela manhã. Porém, as reuniões de célula devem acontecer normalmente. O nosso informativo termina aqui. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim, acesse o nosso site ou siga-nos em nossas redes sociais. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Tenha uma ótima semana e que Deus abençoe. Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Que bom estar com vocês. Um dia eu estava chegando na igreja e falei assim, esse povo veio da onde? Quem trouxe? Como é que esse pessoal vem todo domingo aqui? Quem que trouxe? Quem que chamou? Alguém pagou para eles irem? Não, o Espírito Santo que traz. Que gostoso, né? A gente se encontra todo domingo e é o Espírito Santo que nos traz aqui. E a gente fica muito feliz porque somos a igreja do Senhor. E a igreja, o Espírito Santo habita no meio da sua igreja. E Ele está conosco aqui. Mas vamos falar sobre o que as crianças vão estudar hoje à noite, lá no Ministério Infantil. A gente está estudando o livro de Juízes e hoje a gente está terminando a história de Sansão. E eu vou falar só algumas coisas que eles vão estar estudando. A história é grande e a história de hoje, a lição de hoje, ela pegou bastante fatos. Eu vou estar dando uma pincelada em cada um deles. Sansão foi uma criança, né? Depois se tornou um adulto, mas uma criança desejada. Foi desejada pelos seus pais. Sua mãe era estéril, não podia ter filhos, mas o próprio Jesus Cristo apareceu para ela e disse que ela teria um filho e que ele seria nazireu. Nazireu é uma criança que é separada, que ela vai ter um estilo de vida diferente dos outros, vai se cuidar mais, se preparar mais. E ele deveria ser um nazireu. Ele não poderia cortar o cabelo, não poderia cortar a barba, não poderia tocar em nada morto para evitar de ficar doente, ficar longe do pecado, das coisas erradas. Tinha uma série de coisas. E ele seria muito forte. O Sansão seria, a característica dele seria um homem muito forte, força física. Só que Sansão cometeu um erro
ele acabou acreditando muito na sua força física. E ele demonstrou que era um cara que não tinha controle das suas emoções. Ele era muito impulsivo. E também tinha uma quedinha. Aliás, quedinha por mulher era bom, né? A gente até agradece. Hoje em dia, os homens têm queda por mulher e fica feliz. Mas ele era de uma forma errada. Ele não conseguia cuidar dos seus princípios, dos seus valores, do seu compromisso com Deus. E ele teve alguns envolvimentos com mulheres que lhe custaram muito, lhe custaram até a vida, de uma certa forma. Ele era um homem, então, assim, incontrolável, impulsivo. E uma vez, o povo filisteu era inimigo de Israel, e ele pegou 300 raposas, e é muito engraçado, cada vez que eu penso nisso, 300 raposas. Ele deve ter acabado com as raposas da África toda. Veio para o Brasil, pegou mais algumas, para juntar 300. Amarrou tochas de fogo no rabo delas e soltou no meio da plantação dos filisteus. Imagina como os filisteus ficaram felizes com isso. Já eram inimigos, foi uma provocação. Eles foram atrás e o povo de Israel estava, acho que, tão cheio dessa impulsividade, de tanto problema que o Sansão arrumava, que eles amarraram o Sansão e o próprio povo de Israel deu Sansão amarrado para os filisteus. E Sansão ficou assim, igual naqueles filmes, amarrado, fazendo que não conseguia sair. Aí, de repente, acho que quando ele chegou no meio de muitos filisteus, ele viu que tinha uma queixada de jumento perto, pegou a queixada, soltou, né? A Bíblia diz que ele se soltou daquilo como fios queimados. Essa era a força daquelas cordas amarradas nele. Ele pegou aquela queixada e matou 1000. Já imaginou? Matou 1000 filisteus. Eles tinham ódio de Israel, ódio de Sansão. Eles queriam acabar com Sansão. E Sansão, como eu havia falado, ele teve alguns envolvimentos errados com mulheres, né? Ele um dia procurou uma prostituta. E pelo que a gente entende na Bíblia, isso não era dentro de Israel, era lá na cidade dos filisteus. E eles fecharam a cidade, trancaram o portão da cidade, falaram, daqui ele não sai, a gente acaba com ele hoje. Aí ele ficou tão irritado que tinham prendido ele lá, ele pegou, saiu, arrancou os portões da cidade, colocou no ombro, subiu um monte e deixou as portas da cidade lá em cima. Acho que ele quis dizer assim, agora vem buscar. Ele era assim. Mas olha só, um homem que poderia ser o super-herói da Bíblia para as nossas crianças. Ele bate de 10-0 na Liga da Justiça. É isso mesmo o nome, né? Liga da Justiça. Eu estou por fora dessa área, mas parece que é isso. E ele poderia ser, mas ele foi um grande fracasso. Por fim, ele se apaixona por uma mulher do povo filisteu, a Dalila, e ela vai com jeitinho, faz choro, faz cara de não sei o que lá e tal. Por fim, ela chora. Você não me ama mesmo, você não me conta o seu segredo. E é muito engraçado porque ela só conseguiu o segredo depois que chorou. Mulheres, fica a dica. Aí, ele pegou e contou o segredo, dormiu no colo dela e ela tesoura nele. Cortou os cabelos dele. Ele perdeu a força. E aí, o povo filisteu, os filisteus foram lá, prenderam, e ele ficou preso por um tempo. E um dia, ele fazia trabalhos como do boi, do cavalo, trabalho pesado, mas o cabelo dele foi crescendo. E um dia eles levaram Sansão para o templo de Dagon, que era o deus deles. Um deus também sanguinário, os deuses daquela época eram sanguinários, promíscuos. Aliás, fora o nosso Deus, que é santo, que quer santidade, que é santo e quer santidade de nós, nenhum outro Deus que eu conheça exige isso de quem o adora. Não existe. Nas outras religiões eu nunca vi. Nas religiões que eu já li, celtas, incas, maias, aqui no Brasil, de africanas, eles têm um outro relacionamento com quem o adora. Eles não exigem santidade, mas o nosso Deus é diferente. E aí, Sansão é levado para esse templo e é amarrado nas colunas, nas principais colunas do templo. Devia ser um templo muito grande, porque estava muito cheio de filisteus. E aí ele faz uma oração, Senhor Deus, só mais uma vez, me faz forte. E Deus o fez forte. E ele pegou e puxou aquelas colunas.
matou todo mundo, mas morreu também. Tem um versículo muito triste que diz assim: mas Sansão não sabia que o Espírito do Senhor havia se afastado dele. Ele nem tinha desconfiado que o Espírito Santo de Deus havia saído de perto dele. Então, essa é uma história que para nós que somos adultos, aqui estamos ouvindo, é um alerta para que fim nós vamos ter. Quando nós nos afastamos de Deus, o fim nunca é bom. Sem Deus, nunca a coisa vai ser boa, né? E a gente vê um homem que nasceu com um projeto de vida vitorioso, mas como ele não tinha controle das suas emoções, ele acabou também não tendo controle da sua força. Usou de forma errada, na hora errada, e acabou assim, de forma tão triste. Agora, lá em cima, essa história é contada, cheia de cores e de histórias e de brincadeiras para as nossas crianças. Vamos ficar em pé? Nós vamos ler o versículo de hoje? Vamos lá? Ó Senhor, meu Deus, peço que lembres de mim. Juízes 16, 28b. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra. Ó Deus, porque ela é impressionante. Uma história tão antiga, mas tão real. Porque o mesmo ser humano que era Sansão é o mesmo ser humano de hoje, com as mesmas dificuldades de se controlar, de continuar esse plano maravilhoso que o Senhor deu. O Senhor nos chama para um plano vitorioso. Mas a gente, por causa do nosso descontrole, a gente acaba botando as coisas a perder. É um alerta para nós. Pai, te agradecemos pela tua palavra. Hoje é o dia da Bíblia. Te louvamos, te adoramos por esse livro maravilhoso. Aquelas palavras, ó Pai, são só palavras. É um livro como qualquer outro, quando ele fica fechado. Mas quando a gente lê, ele cria vida. As palavras criam, parece dançam na frente da gente. Mistérios existem entre uma palavra e outra. Ó Deus, o nosso coração é confortado, nós somos desafiados, o nosso espírito é revigorado e nós continuamos. A tua palavra é a verdade, somos alimentados por ela. Pai, a tua palavra é o unificador dos cristãos. Quem crê em ti está lá do outro lado do planeta, quem está no meio da selva amazônica, mas tem a Bíblia, crê na mesma coisa, fala a mesma coisa. Te louvamos pela tua palavra, Pai. Pedimos a tua bênção sobre os facilitadores e sobre as crianças que terão agora lá em cima, ó Deus, um momento tão especial. Que o teu Espírito Santo esteja com todos eles. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos receber as crianças. Só quero lembrar, gente, hoje é dia da Bíblia. Vocês viram o Drops? Use sua Bíblia com o seu filho. Podeis assentar, amados, enquanto a equipe do Mini vai lá trabalhar. Eu quero apenas dizer aos irmãos que esta semana pastor Gilson enviou para o grupo dos pastores um vídeo, e no mesmo momento que ele enviou, o pastor Ronaldo já falou: poderíamos mostrar, compartilhar para a igreja este vídeo. E aí eu já falei: concordo plenamente, porque é uma bênção. O vídeo relata o momento de uma das tribos onde havia missionário que durante muito tempo da vida investiu na cultura, ensinando sobre a palavra de Deus. E houve um momento na história deles em que Deus os presenteou com a sua santa palavra. E foi um momento muito lindo. Quem é que trouxe a sua palavra? O seu escudo, ou quem trouxe o celular que acessa a palavra de Deus? Pode mostrar aí rapidão? Olha que lindo, este é o livro, preste atenção, igreja, no que eu vou dizer. Fenícia era conhecida em sua época por possuir navios. O Egito, mundialmente conhecido pela sua cultura. Roma, pelos soldados. Povo de Israel, pelo livro da lei. E todas as nações da terra tiveram acesso
de todos os povos, tribos, e línguas e nações tiveram acesso a homens que creram nesta palavra e estão lutando para que esta palavra chegue até os confins da terra. Hoje nós somos o Israel de Deus, nós temos a lei. Vamos assistir ao vídeo. Darana nyundi yubuda abna gigit memero. Dara memero kom. Pok yornalna nyundi gereja omuladlam siyang wenena. Memero puku wenena out kemelama. Do wene ani si ani yaklem la ba nyumba be elulama. Pok memero kom ni omuladlam siyang wenena. Oi nyumba be ket sepo. Seni lima po. Sumni ni wenena nyundi yubu nisin. Mati sampai wahyu. Gigit tangkal wenena. Ora yosimna igin kom kiaman. Ingin upni wenena nana emi yung kiblam nuna buka na yung kumpok neri masyarakat emi yung mapo ni sinap ni sinimi yung se ingin ulam upti na ingin ulam na yung neri igin na kikip lawa biyo pertanyaan lama para sengena dan ingin lam nungan nani kana kikip besarok pesing ting kayo. Ane meyong dun abut na ane tot siwa nun nengi yang upsil nun di alkitab do wapti ampusun ban nun di uda ap do te meyong di yula rop ni sin nun di uda ap nun na nyang tanga di topa sigane sonimi na imyong di yubu gimya libura ap memer wa ange nun di sari do bepti wenena nun di mabo mok mabak dep sipa tinun ma ko yubu ko sumakto ko wenena nun di yubura ap nene ke salba ap do tinu di mabakat sipa siktina sikteling sig mabakan lagi ombata balam sigba sigap nunap nason imasa winggap sembia sigba penginyang nak delim na sumnen emi yung nana yung apa kiplam na ano sih di man dia ayu nene ke lak dep ni ya di man dia nene ke na
Wene ya debla dimandian na delia la ko buka sampai kokoplak na orum nila. Pode falar assim, uau, uau, tá fraco, hein, irmão? Uau, Deus é tremendo, assim como eles ficaram muito felizes com a chegada da Bíblia até eles, nós também, enquanto igreja, ficamos muito felizes quando Deus nos dá a graça de termos em nosso meio aqui amadas pessoas, convidados por alguns dos nossos amados irmãos que vêm nos visitar. Então nós queremos agora mostrar também nosso amor, nosso carinho e o nosso sorriso no rosto por aqueles que vêm aqui nessa tarde participar do culto conosco. Se você é nosso convidado, nosso visitante, por favor, fique em pé para que nós possamos identificar você. Deus abençoe. A igreja vai dar um uau para vocês, uma salva de palma, porque vocês são uma bênção. Receba aí nosso carinho. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês são bênção. Olha que lindo, nós estamos contentes com a vida de vocês também. Amados, nós teremos daqui um minuto um outro vídeo, mas queremos divulgar rapidamente este livro. Semana passada nós começamos o nosso culto às 8 da manhã e terminamos às 9h30 da noite, 21h30. Quem estava aqui em um dos horários, pelo menos? A igreja participou, a igreja festejou muito esse momento. E este é o nosso livro do centenário, feito com muito amor e carinho pela Juventude Batista Sul-Mato-Grossense. O livro já está à disposição, ali no hall de entrada. Quando terminar o culto, você pode adquiri-lo. Tem um irmão vendendo o livro por apenas R$30. Então, você pode comprar na saída. E a igreja trabalhou durante um tempo com os nossos missionários queridos, o Éder e a Lu, e aconteceu que eles tiveram um problema. E a igreja se mobilizou para ajudar a resolver este problema. Vamos ver o que Deus fez com eles. Olá, queridos, a Primeira Batista. Que coisa linda a gente poder compartilhar o cuidado de uma célula com um missionário. Nós vamos ver Éder e Luciana, aquela família em Jaraguari sendo cuidada por uma célula. É muito gostoso poder compartilhar a alegria, as vitórias e as nossas experiências em Cristo Jesus. Vejamos. Queridos, que coisa interessante. Vocês se lembram que em janeiro deste ano, as chuvas chegaram e fizeram um estrago na casa missionária em Jaraguari, do Éder e da Lu. A parede do fundo caiu, a água invadiu a casa, estragou todos os móveis, até a máquina de lavar roupa foi parar na esquina. A igreja não ficou distante dessa realidade. A igreja chegou junto e levantou em torno de R$24 mil como oferta e foi investido lá. A nossa gratidão aos amados irmãos, a cada um que contribuiu orando, ofertando e pondo a mão na massa, porque nós tivemos uma equipe que pintou a casa com muita alegria e foi uma grande festa. Obrigado, Primeira Igreja Batista. Você faz parte do trabalho missionário e glorifica a Deus a cada dia. Aleluia, como é lindo ver o agir de Deus na vida dos nossos amados irmãos, não é, igreja? E eles ficaram muito gratos por conta da generosa contribuição que os irmãos fizeram. E nós estamos no mês de dezembro, já praticamente quase na metade, e é o último mês do ano. Eu quero convidar você a ser fiel, inclusive no último mês do ano. Não termine, amados, este ano
sem colocar diante de Deus a sua vida financeira. Nós estamos passando dificuldades no Brasil. Todos nós acompanhamos as notícias. Todos nós vemos o que está acontecendo. Mas Deus nos tem chamado para sermos fiéis a Ele. E eu quero convidar a você a, no último mês do ano, dizer: até aqui o Senhor me sustentou. Até aqui a graça de Deus foi superabundante em minha vida. Eu não vou terminar o mês sem dar aquilo que é de Deus. Então, enquanto nós louvarmos e cantarmos ao Senhor, você vai ter um momento aí para dizer: Senhor, com quanto eu devo contribuir? Com dízimo, com a oferta, por tudo que o Senhor tem feito, uma oferta de gratidão. Então, enquanto nós cantamos, você ainda vai ter alguns minutos, vai colocar sua vida diante de Deus e vai trazer diante do Senhor os seus dízimos e as suas ofertas.
Jesus pagou um alto preço para nos salvar. E com certeza nada do que a gente faz vai conseguir pagar ou entrar lado a lado ali com o pagamento que já foi feito pelo sangue do Cordeiro. A nós serve somente agradecer ao Senhor, buscar ao Senhor e obedecer ao Senhor. É isso que o Senhor quer de nós. A adoração sincera, um coração entregue e obediência. Então vamos nos entregar completamente ao Senhor, amém? Que o Senhor já fez algo muito grande por nós. Nos salvou, nos libertou ali naquela cruz. E o Senhor é um Deus de amor, porque foi por amor que o Senhor Jesus morreu ali naquela cruz. Ele nos amou tanto que Ele deixou a sua própria glória, se fez carne e habitou no meio de nós. Então quando o amor entra, todo medo, todo temor, ele tem que sair. Vamos realmente adorar ao Senhor e permitir que esse amor nos transforme, nos cure, mas também vamos ser obedientes ao Senhor, por amor ao Senhor. Amém? Te amamos, Senhor. Reconhecemos a sua glória, a sua glória, a sua majestade, Pai. Tantas dores num deserto, pareço
coração diante de Ti. Rendido que nós queremos estar nessa noite. Recebe o nosso amor. Glória ao Senhor. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Precisamos de Ti, Senhor. Nós estamos aqui tão sedentos
Glória a Deus, aleluia. Aplauda bem forte o Senhor, o nosso Deus. Vem Espírito Santo sobre a sua igreja e enche-nos de ti, Espírito Santo. Enche-nos de ti, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Pode se sentar, meu irmão, minha irmã. Hoje nós estamos aqui para celebrar ao Senhor juntos, e nós lembramos que hoje é o dia que se celebra a Bíblia. Hoje é só o dia que se celebra, ela deve ser lida todos os dias, não é? E nós estamos muito felizes porque nós temos a liberdade hoje de pegar a palavra livremente e poder meditar, ver o que o Senhor fala conosco através dessa palavra. Ela é muito linda. E por ser o dia da Bíblia, eu estava orando esta semana e pensando em pregar, e logo ali na meditação, eu me lembrei de um capítulo que é um dos capítulos, se não o mais conhecido da Bíblia, porque existem 2 versículos na Bíblia que são muito recitados no mundo inteiro, que é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas também existe um outro versículo que é muito citado, que é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Contudo, o capítulo mais citado da palavra de Deus, quase que certeza, seja o Salmo de número 23. E nesse Salmo nós vamos meditar hoje, e por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia agora, em nome de Jesus, ou acessar a sua Bíblia, né? Hoje muitos já têm. Se você não tem uma versão da Bíblia no seu telefone, você não ama tanto a Bíblia como você diz que ama, né? Porque se você tem WhatsApp, tem Facebook, tem um monte de coisa que ocupa aí a memória do seu celular, e você não tem uma Bíblia, para onde você estiver, de repente, até lá na fila do banco, né? A hora que você tem aquele tempo de estar ali estudando, você com certeza precisa ter ali uma versão da palavra de Deus para você meditar nela, né? Eu tenho aqui algumas versões da Bíblia em meu celular, e até fiz questão de baixar uma versão que é muito interessante, que se você aperta, por exemplo, na palavra, você vê como que hoje nós temos tanto acesso. Eu vi aquele povo, eu até chorei hoje, quando de manhã eu vi aquele texto, eu chorei de vergonha minha, de vergonha de todos nós, porque a gente tem realmente acesso a tanta coisa, e a gente parece que não se importa muito. Você viu aquele povo para receber a Bíblia, foi maravilhoso ver aquilo, e eu chorei bastante. Hoje tem, se você pesquisar um pouco, tem, por exemplo, Bíblias que você baixa no celular, as pagas são baratas, tem, claro, as de grátis, mas você clica numa palavra da Bíblia, se for Velho Testamento, aparece a transliteração em hebraico e toda a informação sobre aquela palavra em hebraico. Você vai lá para o Novo Testamento, você só dá um cliquezinho naquela palavra do Novo Testamento. Mas o que será que significa? É isso mesmo? Porque às vezes fica em dúvida. Eu li numa versão, falou isso, li na outra versão. Hoje você vai lá, clica, tem toda uma explicação. E se nessa mesma Bíblia você quiser um comentário daquilo, você clica, acessa em outro e tal. Isso, no mundo, no universo da internet, você pode. Tem Bíblia online aí, para tudo quanto é lado, com comentários. É maravilhoso, e aí está a oportunidade de você, ao invés de só ficar pesquisando como é que é a nova versão do Instagram ou do Facebook, ou de coisas assim, WhatsApp, você procura aí e acha coisas que sejam mais interessantes, que ajudem você a estudar a palavra de Deus. Talvez você lembra do Salmo 23 e você lembra de uma figura. Qual é a figura que você lembra quando fala do Salmo 23?
Salmo 23. Hã? Pastor e ovelha. Vocês lembram de pastor e ovelha? Pastor e ovelha, pastor e ovelha. E se eu disser para você que o Salmo 23 não é só sobre pastor e ovelha, você acredita? Pois é, meus irmãos. O Salmo 23 é muito mais do que um pastor e uma ovelha. Ele, até alguns versículos, a maior parte dele, descreve a relação de um pastor com o seu rebanho, mas ela é só uma das metáforas. O Salmo de número 23, eu diria que é o Salmo que poderia ser resumido em 2 palavras. Nada me falta. 3, né? Nada me faltará. Pronto, você já resumiu o Salmo 23. Nada me faltará. Mas, por causa do texto e do contexto, eu diria que o Salmo de número 23 é sobre o Senhor, os peregrinos e um destino. O Senhor, os peregrinos e um destino. Isso é o Salmo 23. Você diz assim, nunca vi isso daí, alguém falar disso daí, nunca estudei esse negócio assim. Pois é, não estou dizendo que tudo que você viu anteriormente sobre o Salmo 23 está tudo errado, não é isso não. É que teve uma das a abordagem que mais é falada é da metáfora do pastor e seu rebanho. Mas ali tem 3 metáforas. E essas 3 metáforas têm no pano de fundo aquilo que o povo de Deus fazia na sua peregrinação. Uma peregrinação que eles ainda não entendiam, não era só uma peregrinação dos lugares distantes que eles estavam até o templo para as festas judaicas, mas era uma peregrinação do próprio povo de Deus indo para a casa de Deus. Você vai perceber isso daí, isso vai ficar bem claro à medida que nós então estudarmos o texto. Vamos lá então, o texto que está aí na tela, diz assim, o Senhor é meu pastor. E veja só essa frase, eu escolhi a Bíblia NVI, porque aquela versão que nós decoramos, diz assim, o Senhor é meu pastor e... Aqui na NVI, diz assim, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Sim, porque no original, aqui está na primeira pessoa do hebraico, que significa não assim, não vai me faltar nada, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não é isso não. Aqui tem mais o sentido de, quando o Senhor é meu pastor, eu não sinto falta de nada, ainda que algumas coisas me faltem. De nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Aqui no Salmo 23 termina a metáfora do pastor e seu rebanho. Segunda metáfora, preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos, tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Aqui está a segunda metáfora, que é sobre o banquete de honra. Então, primeira metáfora, o pastor e seu rebanho. Segunda metáfora, o banquete da honra. E terceira metáfora, que vem no versículo a seguir, que está escrito assim: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Dá até para cantar a música, enquanto eu viver, enquanto eu viver. A casa do Senhor é a terceira metáfora. Percebe como o Salmo 23 não é só sobre o pastor e a ovelha? E que isso, o pastor e a ovelha, é só uma das metáforas para te ensinar valores profundos e para dizer a você, por que você está aflito? Por que você anda ansioso?
Porque você anda cheio de incertezas, de dúvidas, que levam você a passar por crises até existenciais, desertos existenciais. Esse texto vai nos abençoar nesta noite, começo de noite, falando sobre o Senhor, os peregrinos e um destino. Diga comigo, eu sou um peregrino. Você é um peregrino. Você não pertence a este mundo e nem mesmo só a este tempo. Você é um ser que vai além deste tempo. Então, não se apegue às coisas deste mundo. Não se apegue tanto a esta vida. Talvez este seja justamente o motivo de tanta depressão no mundo de hoje. Esse salmo, ele tem uma estrutura concêntrica. Vou explicar o que é isso. Primeiro, o salmista, nos versículos 1 até 3, fala sobre o Senhor dirigindo-se ao seu ouvinte. É como ele dissesse, só prestem atenção em mim. O Senhor é meu pastor. E por causa disso não sinto falta de nada. Ele, o Senhor, então ele está falando. Só que no versículo 4, o salmista dirige-se diretamente ao Senhor. Quando ele diz, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. Mas ele não estava falando com as pessoas, mas agora ele se dirige ao Senhor. O Senhor está comigo, ele não está mais falando, mostrando para as pessoas. No versículo 5, ele fala diretamente ao Senhor. E no versículo 6, de novo, ele fala sobre o Senhor dirigindo-se a seu ouvinte. E você vai perceber que essa explicação não é por nada. Essa explicação ele tem um sentido, tem um propósito, e você vai ver no decorrer do texto. Na primeira parte do texto, o Senhor Deus de Israel é apresentado como pastor. Quero que você saiba algo muito importante sobre esta figura. A figura do pastor e seu rebanho. A figura do pastor e seu rebanho. Perceba que o Senhor Deus, até o Salmo 23 ser escrito, ele nunca tinha sido chamado assim, porque geralmente ele é citado como rei, libertador, ou até de maneira impessoal, o Senhor é citado como rocha, escudo, mas aqui o Senhor é citado na figura humana de um pastor, e não somente isso, ele é próximo, ele é íntimo. Amados irmãos, o interessante é que o escritor teve a ousadia, por causa de sua intimidade com Deus, de escrever as 3 letras que falam sobre o eu sou, o eterno. E se referiu, quando alguém ia escrever o nome de Deus numa escritura, ele trocava de pena, para não fazer algo desrespeitoso com relação ao nome de Deus. Pela primeira vez na Bíblia, o Senhor, então, é citado como um ser humano. E não somente isso, o Senhor, ele é o pastor que nada falta, e ele é citado como meu. Ele é próximo, ele é íntimo. Que coisa linda, amados irmãos, você lê esse texto sobre essa perspectiva. O Senhor é visto na figura humana de um pastor, e não somente isso, ele é próximo, íntimo, ele é citado como meu. E nós somos vistos então ali como um rebanho, como um animal. Aí tem essa relação entre o pastor e as ovelhas, então é uma metáfora. Nenhum de nós aqui, nem Davi queria falar isso, citar, não, você é igualzinho uma ovelha, não, mas é uma metáfora. E como uma metáfora, ela carece de algumas interpretações. Jesus é citado como o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. Nós vamos perceber o porquê. Primeiramente, nós vamos ver aqui no texto, que quando o Senhor é o pastor, ele tem
um rebanho, e ele cuida desse rebanho, trazendo provisão, restauração, direção e proteção. Todos nós precisamos disso. Todos nós precisamos dessa provisão. Perceba que um pastor de ovelhas, isso eu aprendi com algumas tradições dos beduínos que trabalham com ovinocultura, e eles fazem o seguinte: todo dia, de madrugada, eles acordam, pegam suas ovelhas, tiram as ovelhas do curral e têm de atravessar uma região, geralmente desértica, porque quando você vê citar, guia-me a pastos verdejantes, você diz assim, bom, então essa região, uma região bonita, de verdes pastos, de águas tranquilas, isso não é bem verdade. O pastor tem que tirar a ovelha do rebanho, fazer um caminho com ela, que geralmente naquela região tem muito deserto, e levar para lugares que é exceção daquela região, é exceção, leva para lugares onde tem pastos verdejantes e águas tranquilas. Aqui mostra que quando o Senhor nosso Deus é verdadeiramente o nosso pastor, regularmente, cotidianamente, em todo o tempo Ele faz esse trabalho com você. Ele faz esse trabalho comigo, Ele faz esse trabalho com você. Ele não deixa você lá encurralado num curral. Ele tira você dali, faz uma caminhada e Ele está sempre junto com você e leva você para lugar onde tem comida. Veja bem, primeiramente, os pastos para uma ovelha, eles têm de ter nutrientes para ela, obviamente. E ali no deserto não vai achar, apesar de a ovelha ficar fuçando e comendo qualquer coisa que encontrar, se estiver com fome, desde que esteja tranquila. Mas ela sai dali, ele sai e leva e acha um lugar, que ele já sabe onde é, que ali tem comida e que ali tem águas tranquilas. A ovelha, eu aprendi isso estudando também a história lá dos pastores, dos beduínos e tal. A ovelha não come em lugar que tem agitação, em que ela fica assustada, ela não come. Se ela estiver morrendo de sede e tiver água, a água está diante dela, mas se forem águas agitadas, que fizerem muito barulho, águas correntes demais, ela também não bebe. Tem que ser águas tranquilas. Sabe o que o Senhor está dizendo para você esta tarde, meu irmão, minha irmã? Que você não precisa desse desespero todo por causa da sua provisão do dia a dia. Você não precisa sequer tomar essas águas barulhentas que você corre tanto de lá para cá para ter provisão, que às vezes você vende os seus próprios valores e princípios. Se você mentir, você não vai vender. Se você não fizer vista grossa para isso daqui, não entrar nessa corrupção, você vai perder o emprego. Olha, se você não entrar nesse esquema aqui, você está fora. E você fica desesperado. Te digo uma coisa, quando o Senhor é nosso pastor, Ele mesmo é aquele que vai prover tudo para nós. Mas eu quero dizer também mais para você, se você for lançado diante de uma fornalha ardente, e dizerem para você, ou você se prostra e adora esse Deus, ou você vai ser queimado na fornalha, você pode ser corajoso como os amiguinhos de Daniel, e dizer, eu não vou me prostrar, porque a minha vida não depende da ordem de um rei, ou de um soberano, ou de um sistema, a minha vida pertence ao Senhor. Ele é a minha própria provisão. Seja corajoso, meu irmão, seja corajosa, minha irmã. Você acha que aqueles apóstolos lá no princípio da igreja cristã, ou desses que estão sofrendo, perdendo a vida por sua fé, vocês acham que eles são corajosos desse tipo porque a força vem deles mesmos? Não, porque eles confiam no Senhor que é o seu pastor. Você acha que as pessoas que passam fome por amor a Jesus,
das pessoas que são presas por amor a Jesus, das pessoas que perdem, que são deserdadas, que perdem emprego e não desistem de Jesus, eles podem citar o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E alguém pode chegar para ele e dizer, é mentira, a Bíblia, ó, é nada te faltará, está faltando comida, está faltando liberdade, está faltando até a sua própria vida com direitos que você tinha, que foram lhe tomados. Como que você diz que o Senhor é o seu pastor e nada lhe faltará? Sim, porque o texto quer dizer que quando o Senhor é meu pastor, eu passarei por todos os problemas, mas eu não sentirei falta de nada, porque Ele é minha própria provisão. Que tal você viver uma vida assim? Também é restauração. Restauração aqui é no sentido de que o Senhor, ele, quando a vida parece que está indo embora, quando você perdeu coisas que parece que tiraram o seu próprio fôlego de vida, você não precisa temer, porque o Senhor vai lhe restaurar. O Senhor vai lhe restaurar. A palavra no hebraico, nefesh, que pode sim, refrigera a minha alma, como numa outra tradução, que eu também preferi escolher a outra, porque isso daqui restaura a minha própria vida. Não é só um refresco para a alma, é refrigério que traz cura total, que traz restauração. Quando o Senhor é seu pastor, é assim que Ele age quando lhe falta até o próprio fôlego de vida. Ele é o seu próprio fôlego de vida. Talvez aqui até a lembrança da fé judaica, que acredita, e que nós acreditamos na Bíblia como palavra de Deus, que a própria vida veio do sopro de Deus. E esse pastor está ali para sempre estar restaurando a nossa própria vida. É a renovação mais profunda do homem de Deus, por mais espiritualmente perverso ou enfermo que esteja, diz Derek Kidner em seu comentário. Veja que coisa linda, amados irmãos. Quantos de nós podemos dizer, porque o Senhor mora comigo e eu com Ele, eu já tenho tudo o que preciso? Não sinto e nem sentirei falta de nada. Posso até lhe pedir coisas que desejo ter, mas se Ele não me der, ainda assim, isso não me fará falta, desde que Ele esteja comigo e eu com Ele para sempre. O Senhor é o próprio caminho. Ele é a própria direção. Ele é a direção para a nossa vida. A Bíblia diz que Ele nos guia pelas veredas da justiça. Isso nos mostra, amados irmãos, que é esse caminho que Deus quer que nós sigamos. Mas que nós não vamos segui-los porque nós somos certinhos, justos, e aí então a gente merece o Senhor. Porque parece que de vez em quando a gente cita nas nossas orações algo assim, né? Você começa a passar por uma dificuldade, por um aperto, às vezes até por um descaminho seu, um descaminho meu, e de repente a gente começa a citar na oração, porque o Senhor sabe, né, Senhor, nós que te seguimos, que guardamos a tua palavra, aí começa uma porção de heresias. Sabe por que isso é heresia? Você não merece nada de Deus não, você pode fazer uma listinha de tudo que Ele falasse em Deus, por causa disso eu mereço que o Senhor faça isso na minha vida. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quem pecou contra um ponto da lei, pecou contra toda ela. E sabe qual que é o salário do pecado? A morte. E era isso que você merecia. Comece a citar para Deus o que você merece, que Ele vai citar para você o que você realmente merece. Mas só que Deus não é assim. Você não precisa citar para Deus, eu sou mais ou menos bom, sou mais ou menos legal, estou acima da média. Porque lá na média, Senhor, tem gente que nem dá o dízimo, nem dá a oferta, não dá... Para com isso, meu irmão. Deus vai ser bom por amor ao seu nome. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então, por honra ao seu nome, e Ele é bom e o tempo todo Ele vai ser bom, e Deus não pode ser mal porque não pode desmentir a si mesmo, Ele vai ser bom o tempo todo com você. E vai guiar você pelas veredas da justiça.
Agora, dentro do escopo da cultura judaica está, olha, em todo tempo o Senhor nos deu as leis e disse, se você cumprir as leis, você será bem sucedido. Parece que quando alguns pregam sobre a graça, imaginam que uma coisa se contrapõe à outra. Não vejo assim. Graça não se contrapõe à obediência aos mandamentos. Guardadas as devidas proporções, das devidas interpretações, a graça é que nos dá poder para viver em santidade. E quando você vive em santidade, você anda na justiça, porque você foi justificado pelo sangue de Jesus, e por isso agora você pode andar em justiça, e quando você anda nesses caminhos de justiça, esses próprios caminhos de justiça darão a você o sucesso. Você será bem sucedido por andar na palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E Ele te dá o poder para você andar no caminho da retidão. Assim, ao mesmo tempo que Deus faz você andar pelos caminhos da justiça, pelas veredas da justiça, por causa do seu bom nome, você faz e honra o bom nome de Deus andando no caminho da justiça. Que coisa linda isso desse salmo, amados irmãos. E por fim, quando ele fala sobre proteção, é algo maravilhoso. Sim, sim. Porque quando ele fala sobre proteção, logo vem um versículo à sua mente, o versículo 4. E que eu não pus a versão que diz ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, porque, presta atenção aqui, meu irmão. Se eu falar assim, ainda que, dá um sentimento do que em você? De regra ou de exceção? Regra geral ou exceção? Regra geral ou exceção? Ainda que. O que vem à mente? Pode falar. Exceção. Só que o termo ali não é de exceção. O termo ali, melhor traduzido, é o que a Bíblia NVI fez, diz, mesmo que eu ande, porque eu vou andar. Você vai andar, se é que já não andou. Quem aqui nunca teve um problema que parecia o vale da sombra da morte? Então não é exceção. Uma hora ou outra a gente passa pelo deserto. Uma hora ou outra a gente não só passa pelo deserto, que é uma dificuldade, mas andar pelo vale da sombra da morte, a sombra significa que a vida se está indo embora. A luz está indo embora, então a morte está chegando. Agora, o Senhor está ali. Sim, o Senhor está ali no vale da sombra da morte. E Ele está com você. Ele está com você. Ele está com você. Os problemas parece que ficam falando para você, Deus se esqueceu de você. Cadê o teu Deus? Esqueça essa voz. Sabe por quê? Porque Deus nunca vai te abandonar. Já abandonou. Você pode até falar, você pode fazer biquinho, você pode fazer igual aquelas criancinhas, deitar no chão, levantar a perninha para cima, Deus me abandonou, mas não te abandonou. Ele é que nem o pai. Eu sou pai. Meus filhos já fizeram cenas quando eram crianças, tal. Meu pai não liga para mim, você não gosta de mim, porque você não deixa fazer isso. E eu não deixei. Mesmo não falei que não podia, não mudei de opinião, porque ele ficou de perninha para cima e disse, meu pai não gosta de mim. E muitas vezes nós fazemos isso, adultos, mas ainda infantis espiritualmente. Mas eu digo uma coisa para você, Deus não lhe abandonou em nenhum momento da sua vida, nem vai lhe abandonar. Porque Ele não pode deixar de ser Deus. E o amor dele é muito maior do que qualquer coisa que você possa fazer, imaginar ou pensar. O amor dele sempre estará com você. A palavra diz que o Senhor
que ele não vai temer mal algum, não porque o Senhor vai livrar ele do vale da sombra da morte, não, ele vai andar no vale da sombra da morte, mas ele diz que ele não temerá mal algum, porque o Senhor está com ele, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O Senhor, ele está falando sobre o meu pastor, aquela questão íntima, vara e cajado. Vara era uma vara feita com madeira pesada, tipo um porrete. Se alguém chegasse perto da ovelha para tirar a vida de uma fera, um predador, o pastor se levantava e socava o porrete, mas no meio da cabeça daquela fera. Diz: aqui é minha ovelha, você não toca, porque desse rebanho cuido eu, e nenhum predador arranca nenhuma ovelha, porque quando eu tomo uma ovelha na mão, ninguém me arranca da mão. Agora eu quero ver, tem uma autoridade maior que Deus no universo? E ele é o seu pastor. Ele é o seu pastor. Você está ansioso por quê? É isso que Deus está falando com você hoje. Porque você está ansioso. Eu sou o teu Deus. Eu sou o teu pastor. E eu estou com uma vara. E ai de quem quiser fazer alguma coisa contra você, porque ele está fazendo comigo, e eu defendo minhas ovelhas. E o cajado, olha só, amados, o cajado é sensacional. O cajado, quando a ovelha vai andando pelo vale da sombra da morte, tem alguns despenhadeiros. E uma ovelhinha, à noite, sombra, sabe da sombra? Fica escuro. Uma ovelha é um animal meio estúpido, ela não enxerga direito, tem medo até de águas que fazem barulho, imagina. Uma ovelha é um bichinho que não sabe de onde veio nem para onde vai, ele sempre precisa do pastor. E o pastor fica ali perto, e no escuro ele bate, no escuro às vezes ele canta para a ovelha, vai falando com a ovelha. Um detalhe, aprendi isso também, uma ovelha, quando você vê aqueles rebanhos sendo cuidados pelos pastores, geralmente tem um pastor mais velho e um pastor mais novo. Já notou isso? Pode pegar as figurinhas verdadeiras, fotografia de verdade, não aquelas desenhadinhas. Tem sempre um pastor mais velho e um mais novo. Tem sempre um senhor e um adolescente, ou uma jovem, um pouco mais, que também tem pastoras, com uma jovenzinha mais nova que eles. Você sabe por quê? Você imagina por quê? Ah, não, porque precisa pelo menos 2? Não, por que não precisa 3, 4, 5? É o seguinte, a ovelha, ela cresce, ela nasce com um pastor, ela só obedece à voz daquele pastor. Só que como aquele pastor anda sempre com um pastor mais novo, ela também vai aprendendo. Bom, essa é a voz do pastor, mas aquele pastor também está ali. E ela vai crescendo com os dois. Uma ovelha não pode ser vendida para outro rebanho, para ela continuar pastando com outras ovelhas. Ela morre, ela não come, ela não bebe água. Então uma ovelha só é vendida para ser imolada, sacrificada, virar churrasco. Não serve para mais nada, porque ela só ouve a voz daquele pastor. Quando o pastor está ali no vale da sombra da morte, ele fala com a ovelha, o barulho, ele bate nas rochas e chama a ovelha, e a ovelha sabe, pelo som vou me guiar. Se uma ovelha tiver para cair de um despenhadeiro, aquele cajado dele serve tipo de guardrail. Ele protege e puxa a ovelha. Se ela tem arbustos que tem espinhos e que de repente ela pode ficar presa ali por causa do seu pelo, não sair mais dali. Sabe quando o pastor vê o arbusto, ele pega o seu cajado, que é geralmente mais comprido que a vara, ele empurra o arbusto para que a ovelha passe. E ela não fique presa no vale da sombra da morte. Você não ficará preso no vale da sombra da morte. Você vai sair daí, porque o seu Redentor vive para sempre. E geralmente, quando você passa pelo vale da sombra da morte, o Senhor, o seu pastor, está tirando você de um lugar que ele sabe, por causa das estações, aqui não vai ter pastos verdes, aqui não vai ter água suficiente, eu preciso fazer uma imigração para outro lugar. Então ele peregrina com as ovelhas até
até o outro lugar, onde haja pastos verdejantes e águas tranquilas. Se você esteve num lugar onde você disse, mas aqui que tem pastos verdejantes, aqui que tem águas tranquilas, e o Senhor está tirando você daí, para levar para outro lugar, saiba de uma coisa, tem por enquanto. O Senhor sabe que ali não é mais o seu lugar, que ali não vai mais ser pastos verdejantes, que ali não vai mais ter águas tranquilas, e o Senhor está tirando você de um lugar para ir para outro lugar. E geralmente quando a gente acostumou com um lugar, e que virou a nossa zona de conforto, e o Senhor tira a gente dali para ir para outro lugar, a gente fica, porque aqui estava tão bom, eu estava tão seguro aqui. Saiba de uma coisa, se o Senhor está tirando você de um lugar para levar você para outro lugar, esse outro lugar é muito melhor do que o que você está agora. Bom, podia ficar falando de proteção aqui a noite inteira, mas prossigamos, porque só falta 9 minutos e 40 segundos. Agora vem a figura do banquete da honra. O banquete da honra. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Olha a palavra do Senhor aí, gente. Você vai ver o quão lindo é isso. Aqui já a imagem de alguém que é hospedeiro de uma casa boa, bonita, ampla, que pode trazer convidados e que tem ali preparado um banquete para honrar alguns dos seus convidados. Essa é a imagem. Então, saímos da metáfora do pastor, agora estamos entrando na metáfora da mesa, do banquete. Do banquete. Um banquete que é preparado para trazer alguns convidados num determinado dia e avisa aquelas pessoas daquela região, o patriarca, o dono daquela casa, o hospedeiro. Então ele diz assim: atenção, esta noite eu vou fazer um banquete. E aí ele sai trazendo convidados. E aí que o texto bíblico diz: preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Uau! Isso aqui é lindo demais, gente. Há alguns elementos aí, 4, só para você guardar, olha. Primeiro, mesa farta. O teu Deus não é um Deus que, quem sabe, amanhã vai ser um Deus próspero e depois da manhã ele não vai estar tão bem ou corre até o risco de falir. O teu Deus é o dono do ouro e da prata. Só isso. Só que ele não é só o dono do ouro e da prata. Ele é o dono de tudo. Ele é a própria existência em si mesmo. Então esse Senhor, dono de tudo, prepara uma mesa e chama os convidados e quer honrar. E o honrado, a figura do honrado aqui é cada um de vocês, cada um de nós. E ali naquela mesa farta, que é primeiro elemento dessa metáfora do banquete, ele diz: tem provisão em todo o tempo. Lembra do pastor da ovelha? Ele está repetindo aqui algumas coisas. Aqui na mesa do Senhor, no banquete do Senhor, sempre tem provisão. Nunca falta, é farto. Os inimigos estão presentes, é verdade. O texto diz, na presença dos meus inimigos, mas não é mais o inimigo que está ali, de repente pode te fazer alguma coisa. Não, o inimigo ali é o prisioneiro derrotado, que não tem mais nenhum poder de reação e não tem mais nenhum poder contra a sua vida. Os inimigos estão ali, mas para ver você ser honrado. Deus de vez em quando não faz isso, gente. Não que eu deva desejar isso. Mas Deus, ele faz isso. Às vezes ele chama seus inimigos e prepara uma mesa para você. Eu não sei em que tempo isso já aconteceu na sua vida. Mas não é aquelas pessoas que dizem: isso aí não vai dar certo não, ó.
Não há pessoas que você olha para o passado, elas pareciam mais prósperas, mais felizes e debochavam de você. E agora elas olham para você e falam: uau, ei, como isso foi acontecer? Não parecia que você ia chegar aí onde você está chegando. Mas Deus mostra, porque Ele prepara uma mesa farta na presença dos inimigos, mas como prisioneiros derrotados. E agora eles vão ver o Senhor honrar você. Você não deve buscar isso para se expor e dizer: ai, viu, agora eu sou. Não. Terceiro, o azeite cheiroso que se derrama pela cabeça, devolvendo vigor ao corpo inteiro. O azeite, ele servia para várias coisas. Todos aqui significa honra. A mesa farta, os inimigos presentes. O azeite também é honra. Mas o azeite, ele era um azeite cheiroso. Quer dizer, a maior honra é quando alguém entrasse na casa, ele recebesse esse óleo de seja bem-vindo. E esse óleo era cheiroso. Quando derramava na cabeça do sujeito, falava: ó, olha lá, ó, é o convidado de honra. Ele recebeu azeite na cabeça. Mas geralmente também aqui fala de um peregrino que vai chegando, eu vou usar esse termo, de cabeça quente. Ele andou muito tempo. Ele precisa de refrigério, ele precisa de restauração. Lembra da ovelha? Ele precisa de restauração. O óleo vem e restaura o vigor. O óleo vem e honra. O óleo vem e traz cheiro da honra. E por fim o cálice transborda. Meu cálice transborda. Diz que o seu Deus, ele é extravagantemente, ele gosta de fazer extravagância na honra. Ele não se contém. Ele põe uma mesa farta, ele faz o estardalhaço, ele chama todo mundo e diz aqui: ó, isso aqui eu estou honrando, porque Ele me honra, porque Ele resolveu seguir os meus caminhos, não tanto porque Ele é bonzinho ou é perfeito, mas porque Ele me ama. E Ele me ama porque eu o amo. E agora aqui está o meu filho, aqui está o meu servo. E agora ele pega, veja, o cálice do vinho significava alegria. Ele não somente está cheio, mas ele está transbordante. Ele diz: a alegria é muito maior do que o que você possa imaginar. É lindo perceber todas essas coisas. E por fim, nós vemos a metáfora da casa do Senhor. O Senhor, os peregrinos e um destino. E o texto diz: sei que a bondade e a fidelidade, que é melhor que misericórdia, me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Bom, aqui há o contexto temporal e há uma profecia. Ele aponta para um futuro muito mais distante do que Davi, ao escrever esse salmo, pensava. Porque aqui há a ideia do peregrino, e por isso chegamos aqui, nesse ponto, que os israelitas, eles tinham festas, que eles tinham que sair de lugares distantes, mas eles tinham alegria em estar naquelas festas. Como, por exemplo, dos tabernáculos, Pentecostes. Então, eles tinham festas, e em dia eles saíam de vários lugares e iam até o templo em Jerusalém. E ali, eles juntos celebravam ao Senhor. A maior alegria de um deles era dizer: olha, eu vim de longe, eu passei por perigos, tinha estradas perigosas, eu tive que às vezes até passar de um dia para o outro, eu andei à noite por essas estradas. Lembra das ovelhas, vale da sombra da morte? Pois é, então, ele passou por esses lugares, tinha armadilhas, tinha os bandidos, os ladrões que queriam me assaltarem, tirarem coisas minhas, que eu conquistei com muito esforço. Mas eu vim, passando por todo esse risco, eu queria estar aqui, na casa do Senhor, louvando a Deus junto com o povo. Essa é a minha alegria. Então, quando o povo chegava lá, e eles chegavam naquele momento, eles celebravam com júbilo, e eles diziam: isso, o Senhor é bondoso, o Senhor é fiel. Talvez mais
fiel ao texto, mas inclui misericórdia também. Me seguirão. A palavra seguirão não é exatamente só seguir. Talvez a tradução mais literal da coisa é perseguir, mas no sentido realmente semântico. Per e seguir. Per significa estar ao redor. Então não é só alguém que vai à frente e alguém vai seguindo, não. Ele está dizendo assim, ó, a bondade e a fidelidade do Senhor estão ao meu redor, estão ao meu redor. Eu estou andando, elas estão ao meu redor, estão ao meu redor. Elas estão ao meu redor, eu estou andando. Eu estou indo para um destino onde a bondade e a misericórdia, a bondade e a fidelidade do Senhor me perseguem todos os dias da minha vida. E eu estou indo para um lugar onde eu habitarei com o Senhor para sempre. Para Davi era assim, eu irei, vou voltar, eu vou, eu volto, eu volto, mas todos os dias, ao longo dos anos, ao longo da minha vida, eu sempre voltarei aqui, porque a bondade e a fidelidade, a misericórdia do Senhor sempre estarão ao meu lado, e eu sempre virei à casa do Senhor para louvar o seu nome. Que coisa linda, esse salmo é lindo. Eu não te falei que era melhor entender todas as metáforas do que apenas ficar guardado na metáfora do pastor? Eu vou dar um pouquinho de Derek Kidner para vocês. Eu gosto muito de ler suas exegeses. Misericórdia e bondade, generosidade e apoio na família ou entre grandes amigos é o sentido do texto. Mas no caso de Deus, além de sólidas e dignas de confianças, são vigorosas. A sugestão de peregrinagem no quadro de um progresso que termina na casa do Senhor era também uma viagem para casa. Essa aqui é uma tradução de um exegeta do Velho Testamento que eu achei muito interessante. Apenas bondade e fidelidade me perseguem. Não há outras coisas que estão me perseguindo, só isso. Todos os dias da minha vida, em cada um deles, e voltarei à casa do Senhor ao longo dos dias. E eu acrescentei, até que de lá jamais saia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados irmãos, eu estou voltando para casa. Efésios diz assim, que Deus nos escolheu nele, em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo. Diga comigo assim, eu sou escolhido de Deus, desde antes da fundação do mundo. Onde você nasceu primeiro? Em Deus. Sabe o que é o céu? Deus. O céu não é um lugar que você vai ficar tocando harpa em cima de uma nuvem. Não, céu é a própria presença de Deus, entende? Você saiu de dentro de Deus, em todos os sentidos. Quando o homem ganhou fôlego de vida, quando foi o Senhor que soprou sobre ele. Cada dia que passa, sabe o que Deus está fazendo? Assim, ó. Você está voltando para Ele. Você está voltando para casa. Os dias mais felizes que você já viveu nessa vida, não há de se comparar com a volta de Jesus. Ou quando Ele te chamar e acabar o seu tempo, e você tiver, mas sem nenhum obstáculo desta vida, não há nada que possa se comparar a este grande e feliz dia. E no livro de Apocalipse, há a figura também de um grande banquete. E quando Jesus estabelecer, e quando todo olho ver
quando todo joelho já tiver se dobrado, e quando toda língua tiver confessado que Jesus é o Senhor, ele também disse: chamarei a todos os meus filhos para virem para o meu banquete. E diante de todos os anjos, de todos os seres celestiais, e diante do inferno derrotado, eu honrarei por toda a eternidade todos os meus filhos, porque eu sou extravagante. É para lá que você está indo. Vamos ficar em pé. Feche seus olhos. Ponha para dentro essa palavra. Inspire. Jogue dentro do seu coração. E que o amor de Deus Pai, a graça redentora do Filho Jesus, a comunhão do Espírito que nos faz um, suas consolações, seu poder e sua unção, faça você viver cada dia como um peregrino, vencedor, cuidado pelo bom pastor, honrado em sua mesa, separado para chegar à casa dele, todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vai na graça e na paz do Senhor Jesus.